Boa noite, estamos começando aqui. Se estiverem me ouvindo, me dá um oi aí no chat. Se estiverem me ouvindo e me vendo, estamos aqui mais uma vez numa quarta-feira. A gente vai falar um pouquinho sobre políticas públicas para o oceano. Se é a sua primeira vez aqui nesse canal, eu trago cientistas. Obrigada, Miki. Eu trago cientistas para falar a cada quinzena, para falar sobre o tema de pesquisa delas, e para a gente poder bater um papo no final, aproveitar aí essas pessoas para tirar dúvida e conseguir conversar um pouquinho direto com elas. Então, se você gosta desses assuntos, eu sou oceanógrafa e a gente já tem pelo menos aí umas 25 lives, umas 24 lives por aí. Tá tudo salvo no canal do YouTube, fica salvo na Twitch aí por 15 dias. Estou ao vivo simultaneamente no YouTube e na Twitch. Então, se você quiser tirar alguma dúvida, mandar pergunta, saber mais sobre a Daís e o trabalho dela, vocês podem mandar no chat e aí a gente aborda isso também. Então, vou dar a palavra agora para a Daís, para ela se apresentar e falar um pouquinho do trabalho dela. E começar a falar de políticas públicas para o oceano. Obrigada, Adri, obrigada pelo convite, é um prazer estar por aqui. A iniciativa é muito legal, adoro essas conversas não tão longas, né, que não são maçantes e que a gente consegue colher bastante informação, é sempre ótimo. Bom, eu vou compartilhar minha tela, porque eu faço questão de me apresentar mostrando alguns grupos que faço parte. Só me confirma, por favor, Adri, se você está vendo a minha tela. Tô sim, vou compartilhar ela aqui. Só um momento. Beleza. Pronto, a gente já está vendo sua tela. Maravilha. Bom, vamos lá. Passou o slide? Deu certo? Sim, passou. Então, bora. Bom, o meu nome é Adaíse Bossolani. A minha formação ela vem das ciências do mar e das ciências jurídicas, né? Eu estou aí na minha segunda graduação, sou uma estudante ainda de direito também, mas já tenho formação em ciências do mar. O motivo de eu querer me apresentar, né, mostrando esse slide é o seguinte. Boa parte da minha formação, formação da profissional que sou hoje, ela se deve à minha relação com os coletivos, com os grupos, né, de ativistas que são pessoas que dispõem de suas expertise, sua energia, seu tempo para juntas, né, tentarem construir políticas públicas mais eficientes para a zona costeira e marinha brasileira. Então, eu inicio, né, meu ativismo socioambiental para o mar, com a ouvidoria do mar, depois com o painel mar. Claro que existem outros grupos também no caminho, mas esses são os que eu sou mais atuante. Até somando, né, todo o conhecimento, tudo que foi adquirido nessa minha caminhada no ativismo, com as oportunidades que o painel mar me abriu, nós conseguimos construir também, reativar, né, melhor dizendo, o GT-Mar, que é o Grupo de Trabalho para Uso e Conservação Marinha da Frente Parlamentar Ambientalista do Congresso. Então, eu já vou explicar com mais detalhes, né, como que esse caminho todo aconteceu. No mais, eu também sou feminista, né, militante pelo feminismo negro, e, enfim, sempre na luta aí, né, pelos direitos, né, de todos. Bom, aqui não é segredo para ninguém, né? Acredito que a maioria das pessoas que nos assistem já saibam disso, mas 71% da superfície do nosso planeta é o oceano, é coberto por água salgada, o nosso oceano, o que corresponde a cerca de 360 milhões de quilômetros quadrados, né? Uma área que equivale a cerca de 36 Estados Unidos. Então, é muita água, é muito mar. E aí existe o desafio de como gerenciar tudo isso. Os oceanos pertencem a quem? Quem toma conta, quem manda, quem desmanda, quem usa, como é que as coisas funcionam no nosso oceano? Bom,
Para eu conseguir explicar como que nós organizamos as coisas aqui no Brasil, eu preciso ir um pouco além. Eu preciso voltar lá para a década de 50, quando começam as convenções para falar sobre o direito do mar. Então, o direito ele vai estar sempre presente na nossa conversa aqui de hoje, né? Quem define o que pode e o que não pode. Então, depois de mais ou menos 30 anos, a partir do momento da primeira convenção sobre o direito do mar, nós chegamos ali em 1982 e se institui a lei, né, sobre o mar, a lei internacional, que dita as regras gerais para uso do oceano. Lá em Montego, isso aconteceu em 82, em Montego Bay, na Jamaica. Bem, a partir desse momento, dessa convenção, e reitero, né, é um caminho árduo. Como eu disse, foram pelo menos 30 anos discutindo o tema, em convenções que não... os participantes sentiram que não era o suficiente o avanço naquele momento, se institui uma nova convenção, se debate tudo de novo, até chegar em algo palpável pelos especialistas ali na época. Estou falando isso porque é sempre importante lembrar da importância da discussão coletiva, né, da construção coletiva, dos olhares diferentes para aquele tema específico. Então, a partir desse momento, em 1982, nós temos a definição do que é o mar territorial, a plataforma continental, os princípios gerais da exploração dos recursos naturais, então recursos vivos, não vivos, né, o solo e o subsolo, e tem se instituído o Tribunal Internacional do Direito do Mar, que é o competente para julgar as controvérsias, né, relativas à interpretação e à aplicação deste tratado. Bom, uma vez, né, acontecido esse momento, na Jamaica em 82, todo mundo aperta as mãos e tá tudo certo? Não. Não é assim que funciona. Os países, eles têm que ratificar esses acordos, esses tratados internacionais. Alguns países não ratificaram até hoje essa convenção. Bom, mas a partir dessa convenção se tem mais clareza, né, de como se divide o território marítimo oceânico. Então, a definição atual nós temos a terra, né, o continente, as águas interiores, então, por exemplo, os estuários, né, a linha de base, que é o recorte da praia, né, a média de água da maré baixa, e aí nós temos o mar territorial, correspondente às 12 milhas náuticas, depois a zona contígua. Esse primeiro território, essas 24 primeiras milhas, elas são de jurisdição exclusiva do Brasil, tanto que, por exemplo, um navio ele pode circular inocentemente por esse mar territorial e a zona contígua? Pode. Ele tem que explicar por que ele está aqui? Tem. E enquanto ele estiver aqui, ele está sob jurisdição, ele está sujeito às leis brasileiras. Aí a gente anda mais um pouquinho e tem a zona econômica exclusiva. Por que esse nome? Bom, embora já seja, né, um lugar mais livre de trânsito de internacional de navios, estou falando de navios para dar um exemplo, tá? Mas entenda-se que é uso desse espaço. A zona econômica exclusiva, ela só permite exploração daquele país a que ela pertence. Um exemplo disso é o pré-sal brasileiro. Ele está na zona econômica exclusiva, né? Petróleo é de todo mundo? Teoricamente, sim. Quem pode explorar economicamente esse petróleo? Só aquele país. Então, no caso do Brasil, o pré-sal ele é exclusivo do Brasil. A exploração dele é exclusiva do Brasil. Bom, e aí nós temos o limite, né, da plataforma continental, que pode ser uma extensão da zona econômica exclusiva, mas já são águas internacionais. E depois nós temos além as águas internacionais com extensão também da zona econômica exclusiva. Por quê? Porque o país ele pode reivindicar esse território. Ele pode dizer, olha, minha plataforma vai até ali, eu gostaria que esse espaço me pertencesse. E como que isso acontece? É aí que entra o conhecimento, vamos lá, nós, os cientistas, né, e explicamos, né, trazemos fatos, dados para mostrar que sim, este espaço ele deve ser sim também de jurisdição daquele país. Então pode acontecer um processo de extensão, né, desses territórios. Bom, dito tudo isso, vamos para os grandes tratados que lidam, né, com a exploração desses recursos. Por quê? Nós estamos falando de um ambiente, de um território, todo esse azul aqui, é um ambiente necessário para a nossa existência.
né? Nós vamos desde a nossa alimentação, no país como o Brasil, né, de território continental, nós temos uma exploração muito forte de pesca, né, tanto artesanal quanto a industrial. O pescado ele é muito presente na vida do brasileiro. Tem a exploração de recursos naturais, como já citado, petróleo, e também tem a questão de transporte, importação e exportação. Então, é um território importantíssimo. E é um território que vai influenciar diretamente na nossa qualidade de vida. Por exemplo, absorção, né, de gás carbônico e gerando oxigênio para a nossa respiração. Para isso, nós chegamos em alguns acordos que vão garantir que continue existindo, né, que continue, que nós consigamos ter ainda toda essa qualidade de vida citada, que é oriunda de um ambiente como, por exemplo, o oceano. Então, nós não temos tratados, né, que olham diretamente para o oceano, exclusivamente, aliás, para o oceano. Nós temos vários momentos em que o oceano é discutido dentro de outros aspectos. Então, quero começar, né, comentando sobre as metas de Aichi. São metas que foram estabelecidas durante a COP10 e é um assunto quente, né? Estamos às vésperas de acontecer uma nova COP. Então, os países definiram nesse momento 20 metas para salvaguardar a biodiversidade do planeta. Então, foi um momento em que aconteceu em Nagoya, no Japão. Então, foi aprovado um plano estratégico de biodiversidade para o período de 2011 a 2020. Então, é um plano que prevê um panorama, né, global para a diversidade biológica e estabelecendo, né, ações concretas para deter a perda de biodiversidade planetária. Então, ele traz várias estratégias, né, que são gerenciadas pelas Nações Unidas, junto com outros parceiros, né, para o desenvolvimento de políticas públicas para colaborar nessa conservação, né, nessas ações para conter a perda de biodiversidade. Bom, as metas, elas são divididas em 5 grandes temas, né? Então, o primeiro, tratar das causas fundamentais da perda de biodiversidade através da conscientização do governo e sociedade das preocupações com a biodiversidade. Bem, é tudo muito bonito, né? Esse primeiro objetivo, ele vai se dividir em 4 metas. Não estão todas aqui, mas eu posso disponibilizar, né, as metas completas, mas é tudo muito bonito nessas metas. Olha, por exemplo, ela fala que até 2020, né, mais tardar, inclusive essa palavra existe dentro da meta, no mais tardar até 2020, as pessoas terão conhecimento dos valores da biodiversidade e das medidas que podem tomar para a conservação e como utilizar a biodiversidade de forma sustentável. E a partir disso, né, trazer subsídios para que essas ações aconteçam. Então, subsídios para minimizar a perca de biodiversidade, alterações, né, do nosso método de consumo para diminuir essa perca também, ter um consumo sustentável. Então, os governos, o setor privado, todos os grupos interessados, né, são mediadores dessas estratégias. Eles podem tomar medidas e implementar planos para que essas metas sejam alcançadas. Já o objetivo estratégico B, ele prevê reduzir as pressões diretas sobre a biodiversidade, promovendo o seu uso sustentável. Então, a expectativa era de que até 2020 houvesse uma diminuição na taxa de perda de habitats naturais, por exemplo, florestas, né? Se possível, até chegar perto de 0, né? Essa diminuição. Ter um gerenciamento, né, mais adequado de áreas de agricultura, aquicultura, exploração florestal. Então, tá aí, ó, a transversalidade do oceano, falando sobre aquicultura, assegurando, né, a conservação da biodiversidade, diminuir a poluição e os efeitos da poluição, ao procurar novas formas, né, de se produzir para que não haja mais tanta poluição. Ele trata também sobre as espécies invasoras.
como que os vetores podem ser identificados, como que isso pode ser controlado. Fala também sobre as pressões antropogênicas, né, em recifes de corais. Então, aqui quando ele fala sobre isso, ele fala sobre o branqueamento de recifes de corais, emissão de gás carbônico. Bom, no objetivo estratégico C, ele fala sobre melhorar a situação de biodiversidade, protegendo ecossistemas, espécies de diversidade genética. Olha que incrível, né? Ele traz na meta 11 que pelo menos 17% das áreas terrestres e de águas continentais, 10% das áreas marinhas costeiras, especialmente áreas de especial importância para biodiversidade e serviços ecossistêmicos, tenham sido conservados por meio de áreas de proteção, de maneira efetiva, né, ecologicamente representativas e que sejam ligadas, né, que sejam construídas de forma participativa, por quem interessa, né, o uso dessas áreas, por exemplo, povos e comunidades tradicionais. Vai falar também sobre a extinção de espécies ameaçadas, né, a mitigação dessa ameaça, sobre a diversidade genética de plantas e animais domesticados. E aí, o objetivo D fala sobre aumentar os benefícios da biodiversidade e serviços ecossistêmicos para todo mundo. Ou seja, ele lembra as pessoas de que todo mundo usufrui, né, da biodiversidade e precisa dela para existir. Então, ele prevê esse objetivo, ele traz a meta 14, que é muito legal, que prevê que até 2020 os ecossistemas provedores de serviços essenciais, inclusive serviços relativos à água, que contribuem para a saúde, meio de vida e bem-estar, tenham sido restaurados e preservados, levando em conta as necessidades de mulheres, comunidades indígenas locais e pobres e vulneráveis. Olha que fantástica, né, essa meta. Bom, fala sobre a resiliência também de ecossistemas e sobre o uso de recursos genéticos, né, repartição justa e equitativa dos benefícios, né, derivados desses recursos, e que exista legislação para lidar com isso. E o último objetivo estratégico fala sobre aumentar a implementação por meio de planejamento participativo da gestão de conhecimento e capacitação. O que é isso? Tratar como tentar trazer, né, sempre a junta de conhecimento tradicional, conhecimento empírico, conhecimento científico, fazendo o quê? Fazendo com que as partes se conversem. Então, a previsão era de até 2015 que cada parte tenha elaborado e adotado, né, como instrumento de política, começado a implementar essa Estratégia Nacional de Biodiversidade de forma atualizada, que os grupos tenham se reunido e até 2015 já tivessem começado a implementar essas estratégias. Então, tem uma meta muito linda também que eu gosto, que é a meta 18, que fala de até 2020 os conhecimentos tradicionais, inovações e práticas de comunidades indígenas e locais relevantes à conservação e uso sustentável da biodiversidade tivessem mais atenção, fossem respeitados e estivessem dentro da legislação nacional. Olha que demais, né? E depois, a penúltima e a última meta, elas falam sobre juntar, né, o conhecimento científico, trazer o valor, demonstrar o valor do conhecimento científico e como eles podem mostrar as tendências do que vai acontecer. E, claro, para isso tudo acontecer, é necessário que exista recurso financeiro por trás. Bom, as metas de Aichi, elas tinham previsão, né, de serem cumpridas até 2020. Acontece que estamos em 2021. Isso aconteceu? Essas metas foram cumpridas? Bom, não preciso nem dizer, né? A gente não precisa nem conversar muito sobre o fato de que não foram. Não foram. E tendo como parâmetro, por exemplo, o Brasil, estamos muito distantes de alcançar essas metas. Bom, percebendo, né, essa impossibilidade de cumprimento de todas as metas, foi necessário, né, se criar outras estratégias, novos acordos, novos tratados. E aí nós temos também os famosos Objetivos do Desenvolvimento Sustentável, que quando lidos, nós conseguimos identificar muita similaridade, né, no que se trata, que tem relação à biodiversidade, muita similaridade com as metas de Aichi. Com a diferença de que os ODS, né, eles têm uma previsão, uma expectativa de cumprimento até 2030. Bom.
São 17 objetivos, né, divididos entre erradicação da pobreza, questões de fome, saúde e bem-estar, educação de qualidade, igualdade de gênero, disponibilidade de água e saneamento para todos, energia limpa e acessível, né, mudanças nos padrões de consumo, trabalho decente e crescimento econômico, indústrias de inovação, infraestrutura, redução das desigualdades, cidades e comunidades sustentáveis, consumo e produção responsáveis, ação contra a mudança global, contra as mudanças climáticas, vida na água, o ODS 14, que trata especificamente sobre a vida marinha, sobre água, sobre oceano, né, e costa, vida terrestre, paz, justiça, instituições eficazes e parcerias e meios de implementação. Bom, os Objetivos de Desenvolvimento Sustentável também aí são, né, filhos da ONU, e eles são aderidos, né, por diversos países, inclusive o Brasil. E eu vou falar aqui um pouco mais sobre o objetivo 14, né, o Vida na Água. Mas é importante ressaltar que diversas metas dentro de cada um dos 17 objetivos são transversais. Então, tem relação com o nosso universo aqui de oceano e costa. Bem, o objetivo 14, ele traz 10 metas, né, que falam sobre a conservação e o sustentável dos oceanos, dos mares e dos recursos marinhos para o desenvolvimento sustentável. Bom, eu vou passar rapidamente pelas metas, mas fica bem perceptível que algumas delas aparentemente foram cumpridas ou estão avançando, mas vamos discutir sobre isso já já. Bom, a meta 14.1, ela previa que até 2025 nós conseguíssemos reduzir significativamente a poluição marinha de todos os tipos, mas principalmente a terrestre, né, incluindo detritos marinhos e a poluição por nutrientes. Estamos falando aqui não apenas de resíduo industrial, mas também do resíduo residencial, questão de saneamento, né, que muitos lugares não têm. Por exemplo, na região da Baixada Santista existe a maior favela de palafitas da América Latina, com cerca de 300 mil pessoas vivendo em situação de palafitas. Uma região que tem zero saneamento. O esgoto é despejado diretamente no estuário. Bom, até 2020 gerir de forma sustentável e proteger os ecossistemas marinhos e costeiros para evitar impactos adversos significativos, inclusive por meio de reforço da sua capacidade de resiliência, tomando medidas para a restauração a fim de assegurar oceanos saudáveis e produtivos. Então, aqui a gente está falando de conservação marinha e tem diversos grupos, né, que lidam com esse assunto. 14.3, minimizar e enfrentar os impactos da acidificação dos oceanos, inclusive por meio de reforço da cooperação científica em todos os níveis. Mais uma vez aqui, branqueamentos de corais. E isso basta um Google rápido para vocês encontrarem dados escabrosos sobre o branqueamento que nós temos, inclusive no Brasil. É algo muito, muito preocupante. 14.4, até 2020, efetivamente, regular a coleta e acabar com a sobrepesca ilegal, não reportada e não regulamentada, e as práticas de pesca destrutivas, e implementar planos de gestão com base científica para restaurar populações de peixes no menor tempo possível, pelo menos a níveis que possam produzir rendimento máximo sustentável, como determinado por suas características biológicas. Aqui, gente, a gente tem um conflito seríssimo entre a pesca industrial, a pesca artesanal, como lidar, como acompanhar, como ter dados, registros, né, da quantidade de pesca, como dialogar com os grupos que realizam, né, que realizam esse tipo de extrativismo. Bom, é complicado e sabemos, né, que aqui no Brasil não existe um Ministério da Pesca, né? E que os dados de pesca no Brasil, eles são inconsistentes, né? Não existem dados oficiais vindos do governo, nós temos grupos que geram dados. Bom, até 2020, conservar pelo menos 10% das zonas costeiras e marinhas de acordo com a legislação nacional e internacional e com base na melhor informação científica possível. Ouvi falar aí há um tempo atrás que né, essa meta foi alcançada no Brasil. Mas há controvérsias. Aqui eu não estou falando sobre quem participou dessa construção, se está certo, se não está certo. O que eu quero trazer aqui é a reflexão sobre, ok, existe a meta.
No Brasil, ela foi alcançada. Mas qual que foi a qualidade com que essa meta foi alcançada? Essa é uma discussão que ocorreu muito forte, né, na época em que estavam sendo criadas, né, as unidades de conservação marinhas. E, bom, essa discussão existe até hoje. Até 2020, proibir certas formas de subsídio à pesca, que contribuem para a sobrecapacidade e a sobrepesca, eliminar os subsídios que contribuam com a pesca ilegal, não reportada e não regulamentada. Ó, o Brasil aí, né, indo muito bem nessa novamente. Não tem nem estatística pesqueira, né? Tipo, nem. Ai. O Brasil vai. Tá ótimo, né? Bom. Até 2030, aumentar os benefícios econômicos para os pequenos estados insulares e desenvolvimento em países menos desenvolvidos, a partir do sustentável de recursos marinhos, inclusive por meio de uma gestão sustentável da pesca, aquicultura e turismo. Olha o nosso litoral aí inteiro, cheio de espaço para turismo, que tem uma população gigantesca de pesca artesanal. É uma meta que, em teoria, né, seria uma menina dos olhos. Não seria difícil de ser cumprida, mas existem vários problemas que nos impedem de avançar nessa meta. Bom, aumentar o conhecimento científico, desenvolver capacidades de pesquisa e transferir tecnologia marinha, tendo em conta os critérios e orientações sobre a transferência da tecnologia marinha em da Comissão Oceanográfica Intergovernamental, a fim de melhorar a saúde dos oceanos. Aqui, ó, divulgação científica, como dialogar com todas as partes, como explicar o que a gente está falando no cientifiquez, com quem não entende esse cientifiquez, como fazer as pessoas se integrarem, né, o conhecimento. 14b, proporcionar acesso dos pescadores artesanais de pequena escala aos recursos marinhos e mercados. E 14c, assegurar a conservação e o sustentável dos oceanos e seus recursos pela implementação do direito internacional. Vem aí toda a estrutura de regramento, de novo, nos lembrando que o oceano é de todo mundo, ao mesmo tempo não é de ninguém. Precisamos organizar a casa. E aqui está citada a UNCLOS, né, que é a Convenção das Nações Unidas sobre o Direito do Mar. Essa aqui, que comentei agora há pouco. Aqui, ó, que aconteceu lá em 82, cujo regramento está em vigor até hoje. Bom, por que eu quis passar com bastante detalhes sobre as metas, né? As metas de arte, das metas do ODS. Bom, porque não necessariamente não porque existe um regramento, ele é cumprido perfeitamente. Num país como o Brasil, nós nem precisamos comentar o contexto, mas todo mundo sabe que as coisas não acontecem como deveriam, né? Ou acontecem com muita dificuldade. Bom, essas metas, elas foram construídas por muitas pessoas em reuniões de alto nível, né? Reuniões internacionais com pessoas de diversos países, mas, na prática, a implementação é um pouquinho mais complicada. E aí, para fazer análise, né, de como as coisas estão acontecendo no Brasil, existe um relatório Luz, que é um relatório que vem sendo desenvolvido. Esse relatório ele é voltado, né, para os Objetivos de Desenvolvimento Sustentável, mas ele faz uma análise anual de como que está o desenvolvimento dessas metas. E aí eu recomendo fortemente a leitura desses relatórios. Já estamos na 4ª versão do relatório Luz. É um relatório construído pela sociedade civil organizada, então não é o ponto de vista governamental, é o ponto de vista da sociedade civil, construído de forma colaborativa para cada um dos ODS, para cada um desses 17 ODS. São convidados grupos que lidam com esse assunto. Então, por exemplo, a Ouvidoria do Mar, ela constrói desde a primeira versão a parte do relatório, o capítulo do relatório que fala do ODS 14. Eu creio que, assim, no decorrer desse processo, mais de 50 pessoas já se envolveram com a escrita desse relatório. Especialistas em cada uma dessas 10 metas. Então, chega a demanda para a gente do relatório, vamos encontrar quem são os especialistas na meta 14.1. Aciona esses especialistas, diversos, pessoas diferentes, nunca uma pessoa só, e essas pessoas escrevem, né, dão esse panorama de como que está o avanço para essa meta. Por isso, eu reforço que é importante ter acesso a essa leitura. Eles estão disponíveis, basta jogar um relatório Luz no Google que vocês vão encontrar no site do GT Agenda 2030. Bom, essa análise, todas essas discussões, comentei, por exemplo, sobre as áreas de proteção e tal, estão relatadas nesse relatório.
Sem contar que também esse relatório ele traz expectativas, né, de como se essas metas serão alcançadas um dia. Então, leiam. Quem se interessar em entender política pública voltada para o Senecos no Brasil precisa ler o relatório Luz. O mesmo vale para outras análises de outros tratados. E aí nós temos outros tratados, né, outros acordos internacionais que nos direcionam, né, direcionam cada país na maneira como lidar com os seus territórios, com a sociobiodiversidade de seus territórios. Então, tem a Conferência de Estocolmo na Suécia, que ela prevê a redução de uso de materiais tóxicos, né? Essa conferência também resulta no PNUMA. Bom, tem o protocolo de Montreal em 87 sobre as substâncias que destroem a camada de ozônio. Temos a ECO 92 ou a Rio 92, né, que retoma a Conferência de Estocolmo, vê como as coisas estão avançando. Cria-se a Agenda 2021, que, bom, não preciso nem dizer, né, que já estamos atrasados aí nas metas dessa agenda. Traz a Convenção do Clima, os princípios para a administração sustentável, desculpe, das florestas e a Convenção da Biodiversidade. O famoso protocolo de Quioto, de 97, que traz a redução das emissões de gás de efeito estufa. Esse protocolo de Quioto, ele é o conhecido como o que teve mais sucesso até hoje. Todo mundo sabe o que é efeito estufa. Todo mundo é muita gente, né? Mas, bom, boa parte da população já ouviu falar sobre efeito estufa, consegue relacionar isso com o aquecimento global, com o oxigênio, enfim. Ele conseguiu ser bem popularizado, o protocolo de Quioto, e as medidas, né, para redução de emissões de gás de efeito estufa, elas têm acontecido com mais clareza, com mais frequência nos países. E aí acontece a Rio+10, lá em 2002, com a Cúpula Mundial de Desenvolvimento Sustentável. Então tem a Declaração de Joanesburgo, que é o documento que destacou os problemas com a fome e a miséria. Então tá aí o socioambiental de novo. E aí, em 2012, acontece a Rio+20, a Conferência das Nações Unidas sobre Desenvolvimento Sustentável. É um momento em que participam 193 países, né? Uma das conferências que teve mais participantes. E nela são elaboradas as metas do desenvolvimento sustentável para os 20 anos seguintes no documento O Futuro que Queremos. E depois, em 2015, tem o Acordo de Paris, né, que é um sucessor do Protocolo de Quioto, que também continua visando reduzir as emissões de gases de efeito estufa na camada de ozônio. Com uma intenção de recuperar, né, de diminuir a poluição e recuperar 12 milhões de florestas para conter o aquecimento global. Olha o Brasil aí, né? Também nos vento em popa nessa meta, só que não, né? E aí, bom, dito tudo isso, explicado todos os acordos, todos não, mas boa parte dos acordos internacionais, os mais famosos, como é que as coisas acontecem, que lindo, né? Todo mundo vai lá, tira aquela foto bonita, sorrindo no final, os líderes mundiais, né? Os especialistas de alto nível estão lá, discutem, voltam para suas casas, e aí? O que acontece depois disso? A gente tem um documento bonito, que todo mundo assina, com canetas bonitas, mas e a realidade? Na prática, como que isso acontece? Bom, como que os acordos internacionais vão ser aplicados num país como o Brasil? Bem, para um acordo como esse, ou a meta de protocolo disso, daquilo, objetivos do desenvolvimento sustentável, para isso acontecer no país como o Brasil, precisa ser instituído um regramento oficial. Ou seja, é necessário, agora eu vou falar juridiquês, tá? É necessário que exista uma evolução jurisprudencial sobre a incorporação de tratados no ordenamento jurídico brasileiro. E aí nós temos uma evolução constitucional pertinente à matéria. O que é a matéria? É o tema que nós queremos abordar. Então, a matéria redução de gases de efeito estufa, ela tem que virar o resumo disso aqui que eu disse agora, essas 3 linhas. A matéria, redução de gases de efeito estufa, ela tem que virar uma lei para ser aplicada no Brasil. E aí ela vira uma lei, ela vai se encaixar em algum dos códigos brasileiros, por exemplo, o Código Ambiental, ou qualquer outro, né, que tenha uma relação com aquele assunto. Ela vai entrar numa Constituição, ela tem que estar alinhada, né, à Constituição do nosso país, e ela tem que ser
como que eu posso explicar isso? Ela tem que se tornar uma jurisdição. Ela tem que ter um histórico de que, por exemplo, você emitiu gás de efeito estufa? Tem uma lei que não te deixa fazer isso dessa forma. Vamos falar sobre essa lei. E aí entra a multa, entram vários aspectos, né, desse regramento que foi instituído. E aí entram os doutrinadores falando sobre esse assunto. Os doutrinadores, né, no direito, nós temos as pessoas que colocam ali a sua percepção sobre um assunto específico. Então, esse doutrinador, ele começa a estudar como que está sendo aplicado no Brasil, se esse viés está certo. O direito é algo interpretativo, né? Então, da interpretação desse doutrinador, está funcionando, não está, que seria bom, que não é, como é que as coisas são. É isso. Bom, para entender um pouco melhor disso, tá aqui uma pirâmidezinha sobre o que é o ordenamento jurídico brasileiro. Então, aqui na pontinha da pirâmide, nós temos a Constituição. Então, na Constituição é que vão entrar os tratados internacionais sobre direitos humanos, por exemplo, ou outros tratados internacionais. Por quê? Porque isso é o que vai reger a vida de todo mundo, é a Constituição. Não adianta eu colocar uma lei aqui, uma norma infralegal, né, que é numa cidade em Itapapuã, onde eu estou agora. Itapapuã, interior de São Paulo, cidade com 12 mil habitantes. O prefeito aqui, ele leu os Objetivos de Desenvolvimento Sustentável, achou o máximo. Nossa, que legal, vamos lá. Ele pode fazer isso? Ele pode. Ele pode criar diversas leis sobre os ODS. Mas é algo que interessa só a Itapapuã? É um problema só de Itapapuã? Não. É um problema de todo mundo. Por isso, ele vem aqui para a pontinha da pirâmide, porque é um problema, uma questão comum a todos os cidadãos e tem que ter uma legislação adequada a todos eles. Então, tem as normas supralegais, além das normas desse bloco, né, de constitucionalidade, temos as normas supralegais, que são normas que são não necessariamente um acordo instituído internacionalmente, mas que é algo positivo. O Brasil entendeu como positivo, traz para cá. Vamos lá. E aí nós temos as normas legais, que são tudo que é construído no poder legislativo, leis complementares, ordinárias, medidas provisórias, que são decretos legislativos, resoluções. Então, aqui também entra, por exemplo, uma resolução CONAMA, um decreto que sai do IBAMA, ou do Ministério do Meio Ambiente, está aqui nesse amarelinho. E as infralegais, que são as coisas mais simples. Por exemplo, meu vizinho achou que era uma boa ideia ele que limpar o seu quintal e queimar a limpeza ali, as folhas, os galhos que ele recolheu do seu quintal. Pode? Não pode. Aqui entra uma multa. Então, a polícia ambiental vai ser acionada, porque existe um regramento que impede que ele faça isso, e aí ele está aqui, né, dentro dessas normas infralegais. Então, só para ficar um pouquinho mais claro, a pirâmide de Kelsen, né, que ela é bem famosa no direito, ela vai trazer toda essa estrutura que eu comentei agora, e para o entendimento, né, ficar mais claro, é o seguinte: a força da lei, ela vai do topo da pirâmide até a base. Quanto mais para cima, mais forte ela é. E a inconstitucionalidade da lei, né, ela está na base e vai até a pirâmide. Se uma lei é construída assim, não é que isso acontece o tempo todo, mas as chances de uma lei que está na base ser inconstitucional são maiores do que uma lei que está na ponta da pirâmide, porque a lei da ponta ela vai estar dentro da Constituição, né? Pois bem, e aí nós temos, por exemplo, a prática, né, do que foi o UNCLOS, né, a Convenção de Direito Marítimo, instituída aqui no Brasil, Lei 8.617, de 4 de janeiro de 1993, ela vai dispor sobre o mar territorial, zona contígua, zona econômica exclusiva e a plataforma continental brasileira e dá outras providências. Então, agora sim, o Brasil foi lá, sorriu na convenção, tirou foto, signatário, vamos junto, assinou, chegou no Brasil. O que ele fez para isso acontecer? Criou uma lei. Mas veja só uma pequena observação, né? A convenção aconteceu em 82. Olha a data da lei, 93, 10 anos depois. Algumas coisas é aquilo, né? Que bom que aconteceu. Mas o processo, né? Qual foi? Para demorar tanto para isso ficar, né, instituído no Brasil.
E, aliás, um país como o Brasil ter essa normativa tão jovem, né, de 93, é algo a se refletir, né? Porque que faz tão pouco tempo que a gente lembrou que tem mar no Brasil e estamos olhando para ele tão devagarinho, né? Mas vamos lá. Governança do oceano brasileiro. Como é que as coisas acontecem na prática aqui no Brasil? Bom, no Brasil, nós temos várias instâncias, né, que lidam com o oceano, mas nenhuma diretamente. Não existe um Ministério do Mar, né? Não existe uma Secretaria do Mar. Existem espaços, ministérios, secretarias, marinha, alguns níveis, né, governamentais que olham para o oceano. E toda a complexidade, né, de coisas que acontecem no oceano está dentro desses espaços. Então, tem o Ministério do Meio Ambiente, tem uma Secretaria de Pesca, que está dentro do Ministério de Agricultura, tem a Marinha do Brasil, tem outros espaços que estão ali, espaços estaduais, por exemplo, secretarias de meio ambiente estaduais, na maioria dos estados, né, são secretarias de meio ambiente que olham para o seu litoral, e até a gente chegar no nível municipal, né, que vai ter também uma secretaria de meio ambiente, ou alguma outra que tem uma secretaria de pesca, por exemplo, dentro do seu município, coisas assim. Mas eu quero trazer aqui espaços em que é possível o acesso da sociedade civil. Bom, é preciso dizer, antes de eu começar a falar, nós temos quase zero de espaços da sociedade civil hoje, ocupando, né, como sociedade civil e estando ali junto da tomada de decisão. Temos um Conselho Nacional de Meio Ambiente, o CONAMA, né, que é um órgão consultivo e deliberativo, ou seja, é um órgão que toma decisões, que foi criado em 81 e que estabeleceu a Política Nacional de Meio Ambiente. Bom, o CONAMA, ele tinha uma participação de 96 membros, né, no seu conselho. E aí, no dia 28 de maio de 2019, houve um decreto, um famoso revogaço de diversos conselhos, eu não sei nem dizer quantos, mas assim, muitos conselhos, que deixaram de existir ou precisaram ser reformatados. Esses conselhos, eles tiveram a maioria deles, né, teve uma redução de cadeiras, né, de participantes. Com o CONAMA não foi diferente, ele reduziu de 96 para 23, reduziu também, assim, a participação da sociedade civil. Então, e aumentou a participação do governo federal. Quem saiu dessas 20, quem não entrou nessas 23 cadeiras foi também o ICMBio, a ANA, Agência Nacional de Águas, e tirou o direito de voto do MP, né, do Ministério Público Federal. Então, e mudou a forma, né, como são escolhidas as pessoas para serem aderidas. Os representantes do conselho, agora, eles são eleitos por meio de um sorteio, e seus mandatos são de apenas 1 ano. Né? Antes de ser por sorteio, as organizações da sociedade civil se juntavam e discutiam entre elas, né? Isso. Agora pode ser aleatoriamente, sei lá, nada contra, também nada a favor. O Neymar pode fazer o Instituto Socioambiental do Neymar e, de repente, entrar lá como umas entidades. Tratamos como uma loteria, praticamente, né? Agora temos a loteria do CONAMA e vamos ver quem tem a sorte de entrar. E aí nós temos que torcer que essa organização ela tenha a boa vontade de se relacionar, né, com os membros da sociedade civil. Complicado. Nem sempre essa sorteada pode ser ligada a mar, por exemplo. E aí o que acontece com a gente, né? Bom, desculpa. Vamos lá. Aí, nós temos câmeras técnicas no CONAMA e entra aquela transversalidade que eu comentei. Então, tá aqui, ó, o gerenciamento costeiro dentro da Câmara Técnica de Controle e Qualidade Ambiental e Gestão Territorial. Mas tem aquela outra coisa, né, que aqui é um lugar que claramente tem relação com o oceano e costa, mas tem os outros transversais. Então, nós temos educação ambiental na zona costeira e marinha, as unidades de conservação, áreas protegidas, proteção e uso sustentável da biodiversidade, licenciamento ambiental, controle ambiental, a gestão de resíduos, tudo tem alguma relação, né, com o oceano. Bom, e aí nós tínhamos um grupo que era legal,
que era o Grupo de Integração do Gerenciamento Costeiro, o GIGERCO, que é criado, né, no âmbito da Comissão Interministerial de Recursos Humanos, a CIRME, né, que é a Marinha, Secretaria da Marinha. Bom, Oi, Comissão Interministerial de Recursos do Mar, né? É que saiu humanos. Recursos humanos. Foi. Eu escrevi errado. Obrigada, desculpa. Nossa. É o cansaço. Não, eu falei, né? Eu não escrevi. Você só falou. Tá. Bom, o GIGERCO, ele foi instituído para ser criado e executado o Plano de Ação Federal da Zona Costeira e Marinha, o PAF. Né? Então, ele visava apoiar e implementar o Plano Nacional de Gerenciamento Costeiro, era um bracinho ali do gerenciamento costeiro. E aí, em 2017, pela primeira vez, desde que o GIGERCO ele surge, né, acontece uma representação da sociedade civil. Ela consegue propor, né, a sociedade civil, ela tem uma cadeira, tinha, né, uma cadeira no GIGERCO, podiam ser 2 pessoas, inclusive, 2 grupos, organizações, né? Tinha a cadeira titular e uma suplência, e ela assume pela primeira vez 2 das 18 ações previstas no Plano de Ação Federal. Então, uma delas, ela falava sobre o controle social das políticas para o mar brasileiro, com foco nas metas do ODS 14. E a outra era sobre a lei do mar, né, a aprovação, o apoio para a construção, continuidade da contínua, é uma contínua construção, né, a lei do mar, enquanto ela está tramitando, e a sua aprovação. Bom, nós, do Painel Mar, estávamos na suplência, né, dessa cadeira, seguindo, né, com a construção, com o desenvolvimento dessas 2 ações do PAF, e o Painel Mar, ele tem a premissa de dialogar com as redes costeiras e marinhas constantemente. O Painel Mar, ele é um zelador de processos, ele nunca é protagonista. Ele incentiva que as organizações que compõem o Painel Mar sejam os protagonistas. Então, ele consegue conectar as organizações, pessoas, indivíduos, conectar os tipos de conhecimento, de modo que essas pessoas elas estejam acompanhando o que está acontecendo e elas busquem, né, protagonizar os processos. Bem, no mesmo revogaço que extinguiu, né, a maior parte dos conselhos do Brasil, o GIGERCO também foi extinto. Houve uma reformulação, houve um relançamento do GIGERCO com a diminuição de cadeiras, salvo engano, ele passou a ser composto por, eu acho que eram... Você lembra, Adri, quantas cadeiras compunham o GIGERCO? Eram mais de 20. Eram mais de 20, porque eram cadeiras assim para quase todos os ministérios, o G17, né, representando os estados, a sociedade civil, academia, então era bastante gente, e aí foi reduzido para 7 assentos. Não houve uma explicação de como esses assentos seriam ocupados, e o GIGERCO ele está adormecido. Não existe esse espaço até hoje. Né? Ele foi reativado, mas não teve funcionamento. Estamos aí aguardando, né, tentando entender por que até hoje não houve. Bom, e aí era um momento do GIGERCO, enquanto estávamos, né, o painel com o Plano de Ação Federal, era um momento especial porque nós tínhamos a possibilidade de ocupar, né, um espaço com um mandato coletivo, construído através do Programa Horizonte Oceânico Brasileiro, um programa do Painel Mar, né, que trazia essa... visava em 4 anos, já estamos acabando esses 4 anos, alavancar o trabalho, né, alavancar as redes costeiras e marinhas, torná-las mais ativas, conectadas, que elas estivessem presentes na tomada de decisão lá em Brasília ou em outras instâncias, estadual, local, enfim, não deu certo. Bom, fuça daqui, fuça dali, salto de 2 anos, nós conseguimos encontrar e reativar o grupo de trabalho para uso e conservação marinha. Um novo espaço dentro da Frente Parlamentar Ambientalista do Congresso Nacional, em que é possível ter uma atuação mais direta da sociedade civil. Então, vamos lá. É um espaço dentro do Congresso, é um braço de atuação específico, um grupo, né, de trabalho com temática específica dentro da Frente Parlamentar Ambientalista. Como que funciona? Bom, a Frente Parlamentar Ambientalista é composta, claro, por parlamentares, né, deputados e senadores.
O GTMAR não é diferente, ele é composto por parlamentares. Acontece que, qual que é o diferencial? Nós conseguimos ter uma secretaria executiva da sociedade civil, das redes costeiras e marinhas, e essa secretaria, ela ser uma facilitadora no diálogo com o tomador de decisão parlamentar. Então, nós conseguimos conectar especialistas em diversos assuntos, especialista no assunto específico que está tramitando dentro da Câmara. Então, gerar material, ter, por exemplo, uma nota técnica, algum conteúdo que possa auxiliar o tomador de decisão, o legislador, o parlamentar na sua tomada de decisão diante, né, de um projeto de lei, por exemplo, ou desenvolver novos projetos de leis acompanhados de especialistas e sempre tomando esse cuidado de não se ater apenas no conhecimento científico, estar ali junto com o conhecimento tradicional, também o conhecimento empírico, juntando, né, esses especialistas. Bom, vou passar rapidinho, eu já adiantei, né, um pouco as explicações. Como eu disse, surge, né, dentro do mandato coletivo. Isso só está acontecendo porque nós temos um recurso que paga recurso humano, então sempre o agradecimento, né, para o Instituto Costa Brasilis, para a Fundação Grupo Boticário, para o Instituto Linha d'Água, RARI, outras organizações que são parceiras, por exemplo, Fundo Caso Socioambiental, que acreditam que é possível, sim, construir algo diferenciado, né, e dão subsídio para que o painel MAR ele possa executar esse tipo de coisa. Bem, o GTMAR ele visa oferecer informação, então uma informação facilitada, não é nada que é segredo para ninguém, mas ele faz uma filtragem semanal de toda a agenda do Congresso, compartilha com os membros das redes costeiras marinhas, fala, fica ligado, hein? Essa semana tem sessão para discutir tal coisa sobre pesca. E vai compartilhando informações, né? Tenta fazer o caminho dessas tramitações, faz mobilização quando necessário. Então, gente, precisamos escrever uma nota técnica sobre a recategorização da reserva do Arvoredo. Nós juntamos pessoas especialistas que entendem sobre a reserva do Arvoredo, vamos escrever nota técnica do porquê sim, porquê não, a recategorização vai acontecer ou não tem que acontecer. E a capacitação, né, o entendimento para leigos mesmo. Ninguém é obrigado a entender todo o processo legislativo, como as coisas acontecem. Então, nós oferecemos conteúdos que explicam, né, como é o processo legislativo, como pedir uma emenda parlamentar, como acessar o parlamentar, como acessar outras instâncias como o Ministério Público, por exemplo, secretarias, conselhos, né, que podem receber uma denúncia. Então, nós damos os caminhos das pedras e sempre que possível, né, estamos ali junto, ajudando as pessoas, as organizações a desenvolverem isso. Bom, eu vou passar rapidinho, eu emendei, na verdade, um material que já existia. Todo esse conteúdo, né, por exemplo, lista de projetos de lei que tem alguma coisa a ver com o Oceano e Costa que estão tramitando no Congresso, está disponível no site, entre outros materiais que estão disponíveis para facilitar quem quer acompanhar, quem quer entender como que uma política pública está sendo construída. Tudo isso é construído de forma colaborativa, então existe um regimento interno que vai guiar como é que as coisas funcionam, né? Não é terra de ninguém, e também a Painel Mar ele não tem pretensão de ser o dono da bola, né? Para ser um espaço de todo mundo. Hoje está com a Secretaria Executiva do Painel Mar, mas em algum momento pode estar com outro grupo, então nós temos toda uma estrutura, uma série de roteiros, de manuais de como ir executando o que nós estamos propondo. E temos os grupos de apoio técnico, né? Que são especialistas que acompanham tudo o que acontece. Bom, esse é um grande panorama de como as coisas estão acontecendo no Brasil. Eu passei bastante tempo, Dri, mil desculpas. Não vi mesmo o tempo passar, perdão, agora que eu tô olhando. Quando a gente gosta do que faz, do que fala, né? O tempo voa. Não, e é muita complexidade, né? Assim, é um caminho muito distante desde que algo é construído numa convenção da ONU até chegar ali em Santos, no litoral de São Paulo, que tem um porto, que tem uma cidade hiperturística, super urbanizada. Como é que a gente vai relacionar tudo isso? E como aquilo que foi construído, discutido a nível internacional faz sentido em Santos ou em qualquer outra cidade do litoral? Né? Nós estamos aí com várias fotos circulando de Balneário Camboriú, a engorda de praia, aumenta a faixa de areia, aí tem os memes, já aumentou a faixa daqui um pouquinho, tá tudo cheio de prédio na faixa de areia nova. E aí, como é que a gente lida com tudo isso, né?
A gente lida, cada um fazendo um pouquinho. Então, quem está lá em Balneário vai entendendo Balneário, vai tentando lidar com Balneário. Quem está em Santos, a mesma coisa. Quem não está no litoral, está em outros lugares, também pode buscar fazer essa coisa. E nós tivemos recentemente uma live com a maravilhosa Lia de Itamaracá, né, que canta o mar e canta as nossas cirandas aí de todos os nossos encontros presenciais. Ela falou, nós temos que ser uma coxa de retalhos. Cada um fazendo um pouquinho, cada um juntando ali o seu pequeno retalhinho para entender, fazer toda essa complexidade, né, essa loucura toda, fazer sentido e dar certo. E aí trago o Paulo Freire, mas até mais do que, com muito respeito a Paulo Freire, eu queria chamar a atenção para essa foto, é uma foto que ficou muito famosa, que é da Rio Mais 20, né, ali em 2012, esse planeta aqui, essa bola gigante que foi passada e circulou pelas mãos de pessoas de diversos países, ela foi desculpa, ela foi levada pela Ouvidoria do Mar. E é o momento em que surge o painel mar. E foi muito bonito de ver. E é isso, gente. O clichê do pensar global, agir local, funciona, é necessário, existe, é algo que é real, né? E convido todos para tentar entender melhor como que as políticas públicas acontecem. Incrível, Dai. Nossa, acho que eu mesma vou ter que assistir de novo a live para pegar várias coisas. Tem vários pontos assim saúde. Vários pontos que talvez a gente consiga destrinchar, chamar outras pessoas para falar, vai ser incrível. Ver você falando também com essa empolgação é ótimo, dá muita energia para a gente, porque a gente sabe que não é tão simples. Principalmente quando você vê toda essa estrutura complexa de legislação, de como é que os acordos internacionais, como é que acontece no Brasil, para quem não está acostumado, assim, pode assustar e afastar. Mas a experiência de quem ainda patina bastante, né, em políticas ambientais, mas sempre que pode dar uma olhadinha, vai com calma. Assim, pega uma coisa que você gosta, pega um assunto que você gosta, sempre tem um plano de ação federal de alguma área que você está interessado, um plano nacional, sei lá, de educação ambiental. Então, tem vários níveis de legislação que você vai entendendo. Então, se você começar a participar do Conselho de Meio Ambiente da sua cidade, vai surgir alguma discussão de legislação e aquela lei municipal vai estar rebatendo. Ai, meu Deus. Vamos esperar voltar. Bom, vou continuar tagarilando aqui. Bom, voltou. Oi, Dri, voltou? Ah, tá. Voltou. Mas é exatamente isso, Dri. Nós temos que ir descobrindo nossos caminhos. Ninguém precisa ser um novo deputado aqui. Ninguém precisa ter ambição de ser presidente do país para salvar o país. Mas é possível fazer pequenas coisas. Então, contribua do seu jeito. Se você produz material científico, continua, disponibiliza, soma com outras pessoas e por que vai. Com certeza, com certeza. Já tem perguntas aqui. Legal. O Silvio Sasaki, ele perguntou, em 2019, houve um acidente na costa do Nordeste. A Frente Parlamentar Ambientalista esteve à frente dessa demanda? Houve algum encaminhamento da CPI constituída para esse fim? Essa é uma pergunta crítica. Bom, a CPI, ela foi... Gente, só vou pegar uma pastilhinha aqui, que eu estou num lugar cheio de queimadas e de poeira das tempestades, então tá meio difícil lidar com a garganta. Assim, ó, esse é um problema muito sério e que a gente precisa dar muita atenção para ele, porque foi instituída uma CPI e a CPI, ela não teve continuidade porque foi vencido um prazo. Parlamentares deixaram passar um prazo e aí a CPI, ela deixa de existir. E é algo assim que, via de regra, não dá para voltar atrás. Bom, e agora? Morreu a CPI que estava acontecendo dentro do Congresso. Bom, estão voltando a acontecer audiências públicas nos estados impactados, no norte e do nordeste, para tentar, como uma forma, né, uma estratégia de dar continuidade a isso tudo. Não dá para deixar passar. Nós estamos falando assim de um impacto direto na biodiversidade, na vida das pessoas, é um impacto socioambiental sem precedentes no Brasil. E aí o Brasil, de repente, vira as costas para isso, né? Então,
não houve encaminhamento da CPI, tá? Respondendo a sua pergunta com bastante clareza. Não houve encaminhamento da CPI. Nós temos um material, eu posso disponibilizar, que ele registra todos os requerimentos que foram criados durante a CPI, e assim, de dezenas de requerimentos, meia dúzia foi atendido. Requerimentos que incluem, por exemplo, levar um especialista do estado de Pernambuco para discutir um assunto específico, levar um representante da pesca artesanal de um estado, do estado de Sergipe, para discutir algo específico. Não aconteceram as discussões não acolheram todos os estados, não acolheram todos os especialistas que deveriam ser ouvidos, os fatos todos não foram apurados, tá? Então, foi alguma coisa assim, eu nem gosto de falar usar esse termo, mas é algo que é verdade. O Brasil enrolou o rabo e sentou em cima. Pronto. Foi isso que aconteceu. Então, a Frente Parlamentar Ambientalista está mobilizada para retomar essas audiências através das frentes estaduais nos estados. Tá? Respondi a pergunta? Espero que sim. Nossa, é muita informação. Se tiverem mais dúvidas, mandem aí no chat. A gente passou um pouquinho da hora. Rolou até um atrasozinho no começo. Para quem está no YouTube, talvez tenha perdido um pedacinho do começo, deu algum erro na transmissão. Mas eu tô com o vídeo na Twitch, vou subir depois no YouTube, se tiver faltado o começo da transmissão. E, assim, a gente tem aí... Vou sempre tocar nesse ponto, porque não dá para fugir dele. A gente tem o relatório do IPCC, que saiu, e ele deixou muito claro que a gente tem aí uma emergência climática à nossa frente para a gente lidar. A gente precisa aí também absorver a ciência oceânica, a gestão costeira, todo esse conhecimento que a gente tem aí para conseguir batalhar com mitigar os efeitos, né? A gente tem aí metade da população brasileira vivendo a menos de 200 quilômetros da costa, então a gente tem muita gente que vai ser afetada se a gente tiver aí, quando tiver mais aumento do nível do mar, mais eventos extremos. E a gente tem a lei do mar que está aí empacada. Então tem bastante coisa que a gente pode estar fazendo, que a gente pode apoiar, então cobrar os parlamentares. A gente sabe que a composição parlamentar no Brasil não é das melhores para quem lida com o meio ambiente. Cobrar das empresas, participar de uma associação, participar de algum movimento, frequentar os conselhos ambientais, acompanhar o que está rolando, assim, é muita coisa, não dá para... Acho que, assim, cada um tem que ir buscando até achar onde se encaixa melhor, mas acho que o Painel Mar é uma iniciativa muito importante, eu estou super orgulhosa de ter conhecido no comecinho, assim, acho incrível. E é isso, se vocês não tiverem mais nenhuma dúvida, eu só tenho a agradecer a Daíse por ter inspirado a gente aqui hoje. E Dai, se você quiser deixar uma mensagem final aí, fica à vontade. Obrigada a você, Dri. Você colocou muito bem, né? Nós temos 1 milhão de coisas acontecendo ao mesmo tempo. A lei do mar, como você citou, está empacada há 10 anos, né? Então, assim, os processos de tramitação são lentos, os interesses são complicados, né? Mas o caminho existe. O caminho existe, a pressão popular é algo que funciona, felizmente, né? Não deveria ser assim, mas é o único jeito, mas é algo que funciona no Brasil. Queria até comentar, desculpa te interromper, mas acho que a gente teve na semana passada o leilão de petróleo, né? E tinha alguns blocos muito perto de Noronha, e teve uma grande mobilização da sociedade civil para falar, tipo, não, gente, a gente não quer que vocês explorem petróleo perto de um dos principais cartões postais do Brasil, uma área de preservação. E por conta disso, as empresas se sentiram constrangidas de comprar os blocos de petróleo, né, no leilão, para explorar petróleo. Então, funciona. Não é, assim, imediato, não é garantido, mas a gente também tem que se mobilizar via rede social, via organização, via parlamentar, para conseguir isso. Obrigada, desculpa.
Exatamente. São vários caminhos, né? A educação ambiental aí, sempre que eu fico um pouco, ai meu Deus, parece tão abstrato, parece que a gente está dando murro em ponta de faca e não avança. Aí eu me lembro do pessoal da educação ambiental que sempre comenta que eles plantam a semente para ver o resultado daí a 10 anos, né? Educam para daqui a 10 anos nós temos outras pessoas que pensam de uma maneira diferente, né? E é isso, assim, cada um fazendo a sua parte, cada um acolhendo da maneira como se sente mais confortável uma demanda, tentando explorar, né, essas possibilidades da tomada de decisão, acessar as pessoas, lembrando, são funcionários públicos, parlamentares, por exemplo, são funcionários públicos, trabalham para nós, estão lá porque nós permitimos que eles estivessem. E existe o caminho para acessá-los, né? Então, o painel Mar, o GT Mar, ele fica à disposição para ajudar, para explicar como fazer as coisas. Estamos aí, né, tentando traduzir a complexidade, deixar mais fácil, mais mastigado para as redes conseguirem acessar de forma facilitada, né, todos esses espaços. Então, o que tiver de ideias, gente, falem com a gente. Nós estamos aprendendo também, né? A questão de quem trabalha com mar é que todo mundo está no litoral. Então, a gente chega em Brasília, aquele universo abstrato, aquela coisa de televisão, de repente volta e tá ali na sua frente, materializada, né? E é o que existe. É o que existe, nós temos possibilidade de incidir naquilo. Então, contem com o GTMar, com o Painel Mar, comigo, né, como pessoa física, para a gente conseguir aí provocar essas mudanças que precisam acontecer e urgentes. Obrigada, Adri, adorei. Imagina, foi um prazer te ver. A gente se encontrou tão pouco profissionalmente, aí nos rolês, mas ia ser ótimo te ver muito mais vezes. Eu te admiro muito. É recíproco. Aqui no canal, eu chamei a Natália Grilli para falar sobre a Agenda 2030, que foi uma coisa que a Dai comentou, então vou deixar no chat aí, quem quiser dar uma olhada, que é realmente uma colchona de retalhos, e aí a gente tem pessoas agindo em cada uma dessas esferas do mundo, da política, e é isso, só tenho que agradecer. Então, eu vou encerrar aqui a transmissão. Muito obrigada a todo mundo que veio. O Mick mandou aqui uma galera. Muito obrigada, pessoal. Talvez não seja muito o perfil da Twitch, que vocês estão acostumados. Estou aprendendo também. Se quiserem, sigam, mandem sugestões. Eu vou tentar melhorar aqui. Fazer outras coisas também só para Twitch. O pessoal do YouTube, muito obrigada por aparecerem. E é isso. Vou encerrar a transmissão. Fica só um pouquinho mais, Dai. Tá bom. Aqui.